Oi, pessoal, tudo bem? Boa Olá, tarde para você. Olá, boa boa tarde. Estamos aqui ao vivo no canal da Target. Bom, hoje a gente vai conversar aqui mais uma vez com os professores Sandrinho, Rigonati, Cachito, e a gente vai falar aqui sobre a marca pessoal, né? Aquilo que a gente precisa ter para se destacar aí no mercado de trabalho, tá? Então, a gente vai ter algumas perguntas aqui, e primeiro, eu vou querer muito, a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou dar um tempinho para os nossos professores falarem, para a gente ter tempo também de ler as perguntas aqui que a gente recebeu. Então, eu vou começar perguntando para cada um deles o que é a marca pessoal. E hoje a gente vai começar com o professor Rigonati. O pessoal está chegando, viu? A gente está também transmitindo, assim, dando um recadinho ali para o pessoal no Insta da Target, dizendo que a gente está aqui no YouTube. No meu também eu coloquei. Bacana. E aí, conforme a gente for recebendo aqui um recadinho, eu vou tentar inserir aqui para vocês comentarem, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês vão ter 2 minutinhos só, tá? Porque assim a gente consegue falar bastante. Viu, Cachito? Então, vamos começar com o professor. Vocês vão ver o que é uma pessoa lacônica hoje. Mas só porque hoje começa... Se vai começar comigo, só porque começa comigo só tem 2 minutos, quando é o Cachito tem meia hora. 2 minutos para cada um falar. Eu vou fazer a pergunta, vou dar só 2 minutinhos para vocês falarem, não vou dar mais, vou ficar contando aqui, cronometrando. Então, vamos lá. Então, eu vou descontar do teu salário, mano. Tá bom. Então, vamos lá, professor Rigonati. O que é marca pessoal? Bom, primeiro de tudo mesmo, né? Boa tarde a todos, a vocês 3 que são especiais para mim e a todos que estão nos ouvindo. Eu quero, inicialmente, dedicar um tempinho, pelo menos 10 segundos, para falar com os nossos alunos, parabenizá-los pelas provas que eles fizeram ao longo de toda essa semana. E aqueles que já conseguiram nota suficiente para aprovação, meus parabéns, que sejam felizes, e no próximo semestre teremos um grande semestre para se trabalhar. Bom, o que é marca pessoal? Marca pessoal. Bom, é aquilo que está registrado na lembrança das pessoas, né? A forma como elas nos veem efetivamente, nossas referências pessoais, a legitimidade que temos, né? E quem somos. Isso está relacionado à nossa marca pessoal. Eu trouxe aqui, como íamos falar desse tema, eu trouxe uma definição, né, do Bob Linkerman. Ele diz o seguinte: a imagem profissional e pessoal deve ser a legítima expressão do que as pessoas são, e não um pacote de truques elaborados para enganar alguém que se está tentando impressionar. Não é nada disso. Essa expressão deve ser adequada à situação, ao ambiente, né, ou a cultura em que as pessoas estão envolvidas naquele determinado instante. Agora, eu divido a marca pessoal em 2 situações, né? São aquelas situações em que a gente tem controle e aquelas situações onde nós não temos controle. Primeira situação onde nós não temos controle, né, vem de berço. E é uma imagem que nós trazemos de berço, que é o nosso caráter, que é a nossa ética, que é a nossa moral. Ética, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Né? Isso forma o nosso caráter, forma a nossa moral. As outras referências são controláveis. Né? E o que são essas referências controláveis? São aquilo que dá qualidade para a nossa personalidade e para a nossa imagem, que estão relacionadas à quantidade, né, ao conhecimento, à qualidade de conhecimento que nós temos, à habilidade que nós temos para desempenhar, né, para executar essas habilidades e, por fim, as nossas atitudes, que são expressas na forma como nós somos e que dão a marca pessoal e, consequentemente, a lembrança que as pessoas têm de nós. Ok? O seu áudio, Anaí. Agora vamos saber a mesma coisa, a gente quer ouvir agora do professor Sandrinho. Bom, eu parabenizo também os alunos que fizeram a prova geral, né? Passou já, como o professor Rigonati já disse, então quero parabenizá-los. E é simples, para mim a marca pessoal, ela passa primeiro por aquilo que você quer ser, né? Aquilo que você tem aptidão de ser.
Não adianta você querer ser aquilo que você não é. Então, se você for um cara tímido, tudo bem, desenvolva suas competências na sua timidez. Marca pessoal é aquilo que quando falam do Sandrinho, o que lembram do Sandrinho? Então, é isso que você vai construindo ao longo da sua vida profissional e da sua vida pessoal. É pegar a sua característica que você tem e potencializar isso para que as pessoas identifiquem quando falarem do seu nome, né? É um share of mind. Share of mind é o quê? É o que aparece a lembrança na cabeça das pessoas. Quando eu falo refrigerante, qual que é o refrigerante que vem à sua cabeça? Quando eu falo que é lâmina de barbear, qual que vem à sua cabeça? Então, isso é uma marca. Quando eu falo Sandrinho, quando eu falo Cachito, quando eu falo Rigonati, o que vem na cabeça? É aquilo que você potencializa para as pessoas lembrarem de você por essas características. E aí, o que você quer ser lembrado como? Por quem você quer ser lembrado? O que você quer passar para o outro lado? O que é importante para o outro lado para ele te dar um aval, né? Para ele lembrar de você. Então, é isso que você tem que potencializar. Isso, para mim, é marca pessoal. A gente fala marketing pessoal e a gente entra aí nos 4 P's, né? Como você se veste, como você fala, como você se distribui. Aí você vai entrando em detalhes do marketing para melhorar a sua marca. Mas, sintetizando, marketing pessoal, marca pessoal, é aquilo que vai na cabeça das pessoas quando falam o seu nome, que é aquilo que você construiu. Tá Muito certo? bem. Perfeito. Agora a gente quer ouvir do professor Cachito também. Bom, eu não vou definir de novo marca pessoal, porque já foi muito bem definido pelo Rigonati e pelo Sandrinho. Vamos trazer isso para a prática. Acho que é importante trazermos para a prática. Se você não sabe qual é a sua marca pessoal hoje, é muito simples. Pergunte para 10 pessoas diferentes com as quais você convive, para elas te definirem com uma frase. Me defina com uma frase. Você vai ter uma visão de qual é a sua marca pessoal hoje. Outro ponto importante é dividirmos a marca pessoal profissional, aquilo que eu queria desenvolver como minha marca profissional, e a minha marca pessoal nos meus relacionamentos pessoais, porque nós vamos falar muito de rede social hoje, de falar de alguns critérios, né, que hoje se confundem. Então, é importante deixar claro isso. Vou dar um exemplo muito simples. Sandrinho e Rigonati me conhecem profissionalmente. A visão que eles têm profissional minha é um cara que sempre fala muito, que se posiciona, que tem opiniões, tal coisa. Na minha vida pessoal, no meu círculo de amigos pessoais, a visão que as pessoas têm de mim é que eu sou um cara calado, quieto, só fico no meu canto. Mas por quê? Porque às vezes eu fiquei 60 horas na semana falando, dando aula, dando treinamento, e quando eu chego no final de semana nesse grupo de amigos, eu só quero ficar calado, né? Eu quero descansar. Então, muitas vezes as visões que as pessoas têm de você são diferentes. Por isso é importante você entender qual é a sua marca profissional e qual é a sua marca pessoal. E por que é importante desenvolver uma marca pessoal? Nós estamos entrando cada vez mais num mundo no qual você não vai ter um emprego fixo. Você vai ter que conquistar constantemente novos projetos, novas atribuições, novas posições. E neste novo mundo que está se configurando depois da quarentena, marca pessoal será fundamental para você sempre estar ativo profissionalmente. E eu acho que é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, né? Muito bacana. A marca pessoal realmente é muito importante, porque ela fala o que nós somos na nossa essência, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está falando ou demonstrando para os demais terceiros a nossa marca pessoal, aquela história, né? A primeira impressão é a que fica. Bom, eu falei assim que pedi para algumas pessoas fazerem algumas perguntas sobre dúvidas que tinham com relação a isso, e eu vou direcioná-las para cada um de vocês, assim a gente começa aqui a conversar, e se alguém tiver alguma dúvida que estiver ouvindo a gente, aí também pode mandar a pergunta. A calça curta que vão colocar. Vamos começar, vou colocar, hein? Olha só, tem uma aqui, que é de uma pessoa que preferiu não falar o nome, mas ela fala assim, ó, eu acho que ela toca num tema que é talvez discutível demais. Olha, né? a cintura justa.
Ela fala, eu tenho minha Tomara que fé... não seja para mim a pergunta. Não, eu vou fazer para o Cachito, tá? Ela fala assim, ó, eu não sei se é ele ou ela, né? Mas a pessoa fala, eu tenho minha fé, aí a pessoa fala, o meu Facebook é meu, e lá eu escrevo o que eu bem entender. Afinal, é para isso que servem as redes sociais. Se eu não escrever o que eu penso, eu não vou ser uma pessoa falsa? É isso, professor Cachito? Bom, perfeito. Muito boa a pergunta, porque ela tem muito a ver com o momento atual. Ela falou aqui de religião, mas a gente pode falar de crença política, a gente pode falar de gosto musical, a gente pode falar de qualquer outra coisa, né? Realmente, as redes sociais, se você observar para que elas foram criadas, porque o Facebook foi criado, é para que eu colocasse ali as minhas posições, as minhas vivências, as minhas experiências, as coisas que eu gosto e as pessoas com as quais eu me relaciono. Só que, toda vez que eu exponho algo para o público, eu estou dando a liberdade para as pessoas opinarem sobre aquilo, concorda? Toda vez que eu expresso uma opinião, eu estou abrindo a possibilidade da pessoa do outro lado opinar também sobre aquilo que eu tenho. Gradativamente, o que aconteceu foi que as empresas começaram a buscar as redes sociais para conhecer melhor os candidatos e até mesmo seus funcionários atuais, né? Muitas vezes a pessoa ali durante o trabalho, ou durante um processo seletivo, ela se posiciona de uma forma, mas as empresas começaram a buscar informações nas redes sociais. Isso é ético? É correto? A gente pode discutir isso no segundo momento, né? Mas, nesse momento, o fato é as empresas buscam esse tipo de informação. Ter opiniões não está errado. Você tem que ter opiniões, você tem que ter gostos pessoais, você tem que ter sua fé, você tem que ter sua crença política. Eu acho que um profissional de recrutamento e seleção, de recursos humanos, o que uma empresa busca não é saber se você tem a fé A, B ou C, ou se você tem a crença política A, B ou C. É se você tem capacidade de aceitar a opinião do outro, argumentar a opinião do outro e aceitar que o outro tem uma opinião diferente da sua. Agora, se você na sua rede social posta sobre política, posta sobre religião, posta sobre futebol, posta sobre música, e se alguém tem uma opinião diferente, você xinga, briga, fala palavrão, tal coisa, aí eu acho que você pode colocar sua marca pessoal em risco. Agora, se você coloca suas posições, discute as suas posições e aceita a posição dos outros, eu acho que você pode ter perfeitamente as suas opiniões e expressá-las nas redes sociais. No LinkedIn, onde eu atuo mais, eu sempre coloco o seguinte: compartilhar é aprender. Ou seja, toda vez que eu compartilho algo, eu estou aprendendo com a resposta que vem do outro lado. E algumas das pessoas que mais eu desenvolvi amizades e projetos são pessoas que pensam diferente de mim, pensam de forma diferente, mas que nós nos respeitamos exatamente por ter essa maturidade de entender que o outro tem uma opinião própria, né? E respeitar isso. Muito bom, exatamente. Agora, tem uma outra pergunta aqui, que eu vou fazer para o professor Sandrinho. É do Luiz, esse aqui se identificou, tá? Olha você me colocando em calça curta aí. Vamos lá. Para quem não sabe, meu primeiro nome é Luiz, né? É mesmo, a gente até esquece, eu chamo tanto ele de Rigonati. Bom, ele fala aqui assim, ó, eu acho que a marca pessoal é o modo como os outros se lembram de mim, pelas minhas ações, pelos conhecimentos que eu tenho, pelos relacionamentos que eu faço, o que eu tenho. Só que eu sou um cara muito sincero. Ele está falando aqui que ele é do tipo que fala tudo que vem à cabeça, aquele tipo sincerão. Isso é ruim? Bom, meu amigo Luiz e meus amigos, né, aqui, eu tenho essa característica. Quem me conhece fala que sabe que eu sou muito transparente e falo o que vem na minha cabeça. Então, existem dois aspectos. O aspecto bom nisso é que as pessoas adquirem uma confiança em você, que você acaba demonstrando que você é uma pessoa que não mente. Isso é bom. Agora, falar tudo que vem à nossa cabeça é complicado,
Porque eu adoro uma frase do Billy Graham, que ele fala o seguinte, que mentes quentes e corações frios nunca resolvem nada. Então, geralmente, quando você fala o que você pensa, você vai estar com a cabeça quente. Então, espere a sua cabeça esfriar e componha um discurso que você defenda a sua opinião, mas respeite a opinião do outro. Em comunicação, em técnica de vendas, a gente aprende muito isso, né? Como falar um com o outro. Então, para você expressar alguma coisa que vem à sua cabeça e ter essa transparência, é importante que você alinhe com o discurso do outro. Mas eu não acho ruim falar tudo que vem na sua cabeça e também não acho bom. Eu acho que você tem que ter um bom senso. Antes de falar, pensa, esfria a cabeça e aí você fale. Porque se você falar com a cabeça quente, geralmente, quando a gente quer falar aquilo que a gente pensa, é alguma coisa contraditória. Porque se uma pessoa falou aquilo que você pensa, você não vai ficar nervoso. Agora, se alguém falar aquilo que você não pensa, é diferente da sua opinião, e você, com a cabeça quente, quer defender e fala o que vem na sua cabeça, aí é ruim. Pense, fale o que você pensa, respeitando a outra pessoa e também ponderando, né? Não é tudo que a gente fala também, assim, deve-se falar o que vem na cabeça. Isso não é muito bom. Eu acho que o equilíbrio é sempre a melhor forma, né? A inteligência emocional. Aquele que segura a boca, aquele que controla a boca, ele consegue controlar qualquer coisa, pode ter certeza disso. Mas é claro que as suas opiniões elas têm que ser ditas, só que existem várias maneiras de se falar alguma coisa. Por isso que tem que atentar à comunicação. Tudo bem, meu amigo Luiz? Você quase me ferrou nessa. Ele foi gentil, vai. Muito. Agora aqui, eu tenho uma pergunta para o professor Cachito, do Márcio, que está mandando aqui para a gente, mas antes eu vou fazer a pergunta que veio durante a semana para o professor Rigonati. Aqui não dá para saber quem é, porque a pessoa usa um nickname, sabe? Fui eu, Rigon, fui eu. Mas assim, ó, a pessoa fala assim, ó, eu já falei mal do meu antigo emprego para os meus colegas de trabalho em meu emprego atual. Só que o meu chefe ouviu e não gostou. E isso foi antes dessa quarentena começar. Será que eu corro o risco de ser demitido? Deve ser homem, né? Porque demitido. Bom, faz sentido ele não querer se identificar, né? Mas, enfim, a vaca já foi para o brejo, o chefe já viu e já está sabendo. Meu amigo, é o seguinte, eu vou, como você está preocupado com o seu emprego, eu vou fazer duas posições, duas ponderações, na verdade. Uma dica profissional, né? Nunca se gospe no prato onde se já comeu, né? Então, é aconselhável, quando for falar da empresa anterior, traga as coisas boas que havia na empresa anterior. Pronto. Né? E é importante que você se retrate, né? Dizendo que aquilo foi um momento de desabafo, enfim, alguma coisa assim, mas pense na forma como vai se retratar para os colegas e principalmente para o teu chefe. Isso que você falou me fez lembrar uma música, né? Palavras, a gente sai falando, depois que falou, se arrepende. É bem o que o professor Sandrinho falou, né? A autenticidade ela é muito boa, mas você tem que saber ponderar, você tem que ter uma certa medida para liberar as palavras, né? Uma música da Cássia Eller que fala das palavras, né? Então, num trecho lá, ela diz alguma coisa assim, deixa a tristeza e traga a esperança, né, em seu lugar. O que ela está querendo dizer com isso? Para de pensar nas coisas ruins e traga as coisas boas para que você compartilhe com as pessoas, né? Então, palavras apenas, palavras, não canto muito bem, mas olha lá, palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos, né? Palavras ao vento. Palavras ao vento. Ai, ai. Depois que as palavras saem, você tem que dar conta delas. Né? Então, as palavras, a fala é a coisa mais pura, né? A mais pura expressão que nós temos. É a forma como nós aprendemos a nos comunicar de forma mais eloquente, mais firme, mais potente. Então, temos que realmente ter muita ponderação na hora de se explicar, na hora de se expressar.
Claro, se nós estamos no seio familiar, nós podemos ser mais à vontade, nós podemos falar com mais liberdade do que no profissional. Então, no ambiente profissional, muito mais raciocínio, mais cabeça, mais ponderação, pense muito mais antes de falar. Você está se posicionando profissionalmente, então é importante que essa posição seja mais racional do que emocional. Em casa, você fica à vontade, fica de pijama. No trabalho, você não fica de pijama. Então, seja racional no momento profissional e deixe para soltar a língua mesmo quando você estiver no seu ambiente familiar, no seu ambiente pessoal. Agora, é importante que você volte, se retrate, dizendo que foi um momento de desabafo, talvez tenha sido mal entendido. Eu acho melhor. Minha mãe dizia que a gente tem uma boca e duas orelhas. Grande, Bom, dona agora, Maria. eu vou voltar para o professor Cachito para ele responder primeiro o Márcio Miranda, tá? Esse... Ô, Cachito, não responde para esse cara, não, Cachito. Sobrenome, vocês iriam saber quem é. Não responde para esse cara, não. Ele tinha que estar aqui na live com a gente, para esse cara. Eu quero aproveitar e eu quero falar com o Wilson, acho que ele deve estar ouvindo a gente pela live que eu acionei ali no canal do Insta. Ô, Wilson, vem aqui para o YouTube, que aí você consegue falar com os professores, tá? Importante se inscrever no canal também, gente. Tem Curte que se lá, inscrever. a gente precisa de inscritos. Olha só, o Márcio está falando o seguinte: quais os riscos de eu projetar uma imagem desejada quando as minhas atitudes não estão em congruência com o que projetei? Aí ele completa aqui, e completando a questão, como reconstruir se desejo projetar um novo modelo de marca? Bom, a pergunta do Marcos, do Márcio, foi muito boa, porque ela vai me permitir pegar dois ganchos aí nas falas do Rigonati e do Sandrin. O Sandrin disse o seguinte, né? Qual é a melhor marca? Na pergunta dele, ele estava falando sobre isso. A pessoa falou assim: essa é a melhor marca que eu posso passar? A gente não tem que mentir na nossa marca pessoal. Se eu sou um cara que fala o que vem à cabeça, essa é a minha marca pessoal. Eu posso controlá-la, mas essa é a minha marca. É assim que as pessoas me conhecem. E isso é bom, é positivo. Né? É importante entender o que tem de positivo. Não é criar uma embalagem falsa. É dar um highlight, né? Destacar aquilo que é positivo e tentar corrigir aquilo que é negativo em minhas atitudes. Né? Então, o que o Sandrin falou? Quando eu tenho uma opinião, a pessoa tem uma opinião contrária à minha, como eu reajo a isso? Isso aí é um princípio básico da negociação. É muito simples reagir a uma opinião contrária à minha. Eu falo: respeito a sua opinião, entendi o que você falou, entendo o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é diferente. O meu ponto de vista é esse. Porém, nós podemos achar um meio termo do nosso ponto de vista. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pegando na fala do Rigonati, né? Eu acho que mais importante do que tudo é a comunicação, é como eu me comunico. As palavras fazem parte da comunicação, mas também a sua comunicação não verbal, também a sua entonação, o seu tom de voz, né? A forma como você fala, a rapidez, tudo isso faz parte da sua marca pessoal. O Tom Peters, que tem um livro que eu sugiro que todos leiam, A Marca Você, é um livro básico para se entender marketing pessoal, A Marca Você, de Tom Peters. Ele diz muito claramente isso, né? Ele fala que você é um todo. Não adianta você tentar criar uma marca e o resto, e aí eu entro na resposta do Márcio, né? No questionamento do Márcio, que também foi um ex-aluno, também virou professor, mais uma das pessoas que mostra na minha idade aí. Entra na pergunta do Márcio. Não adianta eu querer criar uma embalagem falsa, porque em determinado momento isso vai se chocar com as minhas atitudes. O importante é eu entender quem eu sou, destacar aquilo que eu sou bom, trabalhar naquilo que eu sou bom e trabalhar mais ainda naquilo que eu não sei fazer, naquilo que eu sou ruim, naquilo que eu ajo de uma forma inadequada, né? E trabalhar isso cada vez mais. Então, todas as vezes que você tenta ser alguém que você não é, isso vai gerar uma inconsistência.
Porque qual que é o princípio básico da comunicação entre pessoas? A comunicação. Nós somos programados para ler as pessoas, sem perceber. A gente lê a pessoa, o seu gestual, a sua postura e tudo mais. Se o que a pessoa está me dizendo é diferente do que eu estou vendo nela, na sua comunicação não verbal, na sua postura, no seu gestual, a minha mente fala assim, não confio nessa pessoa. Essa pessoa está mentindo para mim. Okay. Então, eu prefiro lidar com uma pessoa que é brava, briga, mas é ela. E é isso que tem a ver com o marketing pessoal. Muito bom. Eu concordo com isso, viu? Agora tem uma pergunta aqui do Antônio Marcos. E ele quer que o professor Sandrin responda. Conheço, hein? Como manter a calma em uma entrevista via vídeo? Porque, por incrível que pareça, eu vou falar muito rapidinho de uma experiência que eu tive quando eu fui chefe de jornalismo numa emissora de televisão e ela era pequena. Quando a gente chamava os jornalistas para fazerem testes e a gente ligava a câmera, a pessoa travava naquele momento, porque ela estava fazendo um teste e porque ela estava na frente da câmera. Por incrível que pareça, às vezes a câmera dá medo. Então, ele quer uma fórmula... Boa, fácil! Sandrin, de ter calma. Sandrin, antes de você responder... numa entrevista por vídeo. Sandrin, antes de você responder, só dizer para todo mundo que está nos assistindo que no canal da Target Go do YouTube, eu já lancei... Todos nós estamos com séries de vídeos lá, e uma das séries que eu lancei e já publiquei um vídeo lá, vou publicar o segundo agora, se chama As Perguntas que o Entrevistador Faz durante um Processo Seletivo e o que ele espera realmente saber. Então, já fica aí de dica para as pessoas assistirem. Uma super dica. Agora, professor Sandrin, diz aí, o que o Antônio pode fazer para não perder a calma aqui, ó, olhando para a TVzinha? Vai lá, assiste o vídeo lá e tá tudo certo. Como sugestão, Sandrin, isso mesmo. Vai lá antes, assiste o vídeo, se prepara. Tá tudo certo. Se você tiver dúvida, você volta aqui e me pergunta. Bom, Antônio, eu acho que o que leva um ser humano a não ter calma, né? Eu acho que várias coisas levam ele a não ter calma. Uma delas é ele ter insegurança daquilo que ele está falando. Então, numa entrevista de emprego, a primeira coisa que você tem que ter em mente é falar aquilo que você sabe, aquilo que você é, e não aquilo que o entrevistador quer escutar. Primeiro, porque ele vai te entrevistar já te analisando se você está respondendo para agradar ele ou aquilo que você é. Então, para se manter a calma, tenha certeza do que você está falando. Isso é em técnica de oratória, em técnica de discurso, para apresentar um trabalho na faculdade. É assim, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, que você conhece aquilo que você está falando, que você estudou incansavelmente, que você já previu as perguntas que o professor pode fazer para você, você consegue apresentar melhor. Então, numa entrevista de emprego por videoconferência, você já tem até a opção de que ele não está te vendo. Então, você já saiu na frente. Então, assim, para manter a calma, é você ter ciência daquilo que você vai falar, daquilo que você é. Por isso que você tem que se conhecer como uma marca pessoal. Você tem que se conhecer qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco. Sabendo isso, você vai transmitir essa calma, né? E outra, eu acho que a calma, ela é uma questão de treino diário, né? Quando você está à frente de um cliente, você não pode demonstrar que está nervoso. Então, para você não demonstrar que está nervoso, você tem que ter, pelo menos, a consciência de saber o que você vai falar, estar pronto para qualquer tipo de pergunta. Em análise de ambiente externo, a gente faz isso, né? Eu falo muito para os meus alunos, nas minhas consultorias, a gente tem que enxergar qualquer tipo de cenário. Então, vá numa entrevista, enxergue qualquer tipo de cenário, esteja pronto para qualquer tipo de pergunta. Acho que você fazendo isso vai dar um start na sua calma. Tudo bem, Antônio? É isso. Não é fácil controlar o nervosismo, né? A gente fica com as mãos frias, transpira, muitas vezes a gente fica numa situação difícil. Eu acho que tem mesmo que buscar algo antes que nos deixe, não sei,
Oração. Alguma meditação, sei lá. Bom, agora Mas se prepara que é a melhor coisa, saber o que vai falar e não inventar o que vai falar. Por isso que é Fale legal o que assistir você o sabe. vídeo do professor Cachito, porque lá ele já dá algumas dicas de perguntas que podem ser feitas, as pessoas já ficam... Vai lá, né? Assistam lá, compartilhem, que é muito bom. É verdade. Agora, vai ser uma série de vídeos, tá? Só está o primeiro lá. Hoje eu posto o segundo, mas serão pelo menos 10 vídeos, cada um deles com 10 perguntas. Perfeito. Ou seja, dá para cobrir bastante. Nossa, já traz uma preparação perfeita. Agora, professor Rigonati, tem aqui a Lúcia. Ela pergunta o seguinte: eu gosto de participar de grupos que discutem temas polêmicos. Por exemplo, esta semana, ela está até comentando aqui sobre essa história das fake news, né? Que ficou muito em pauta aqui nos jornais. E eu tive verdadeiras brigas em um grupo do Facebook. Será que meus futuros empregadores procurariam isso em minhas redes sociais? Professor Rigonati. Aê, Rigonati, vai lá. Primeiro ponto, deixa eu lembrar também a live da semana passada, né, nós discutimos lá sobre algumas dicas do mercado de trabalho, e eu falei aqui das conversas que eu tinha com a minha mãe, lembrando as conversas que eu tinha com a minha mãe. Isso gerou lá um artigo que nós publicamos lá também no YouTube, no Instagram da Target Go. Passa lá, dá uma olhada, dá uma lida, isso vai ser bastante legal. Bom, entrar numa discussão, num debate, né, é algo que nos atiça, é chamativo, você se sente provocado com aquilo. E aí vem a emoção. E a emoção, claro que muitas das vezes ela é bastante saudável e nós precisamos ser autênticos em tudo que fazemos. Agora, ser autêntico não significa ser descabeçado. É importante que você tenha, sim, a expressão da sua autenticidade, né, seja legítimo naquilo que você fala, mas raciocine antes de falar. A exemplo de discussão, né, tudo aquilo que a gente posta nas redes sociais, tudo aquilo que nós nos expressamos nas redes sociais, elas são vistas por todo mundo. Ali está aberto para qualquer um. Está, né? Aberto para a empresa, está aberto para o teu chefe, está aberto para os seus amigos, está aberto para as pessoas de quem você gosta e das pessoas de quem você não gosta. E daí aí a importância de que você tenha bastante cautela nas suas posições na discussão. Né? A gente já falou aqui algumas vezes, o professor Sandri falou, o professor Cachito falou também, é importante que se tenha uma boa iluminação antes de você entrar numa discussão e falar algo descabido, porque você vai ter que dar conta daquilo. Aí eu diria o seguinte, é importante que você sempre leia muito, né, sobre os assuntos e não dê informação, não tome partido de forma precipitada. Primeiro vai pesquisar o que aquela pessoa está falando. É verdade? Você tem todo o tempo do mundo para responder. Você não precisa responder ali de pronto. Então, vai pesquisar o que a pessoa está falando. Tem propriedade? Pesquisa outros assuntos, né? Quem está falando sobre aquilo, o que há de verdade e o que há de mentira. Nós estamos cheios de fake news. De repente, a pessoa com quem você está discutindo, ela entrou numa armadilha, que ela pegou uma informação inverídica e está jogando aquilo ao vento. Não vá fazer a mesma coisa. Se cerque de informações corretas, né? Se cerque de conhecimento e seja racional para dar a sua opinião. Só o fato de você pesquisar sobre aquilo que está sendo discutido, da veracidade daquilo que está sendo posto, já vai te dar um tempo e iluminação suficiente para que você possa se posicionar. E como já dito, né, toda aquela expressão que nós temos vai construindo a nossa marca na cabeça das pessoas e a lembrança que eles têm dos nossos posicionamentos e daquilo que nós demonstramos nas formas como nós nos comunicamos. Isso é muito importante, professor, porque hoje em dia, quando a gente fala de fake news, a gente fala justamente, né, de você entrar numa discussão que você nem checou se aquela informação é verdadeira ou falsa. Uhum. É importante, concordo. E o mais perigoso é você emitir opinião sobre algo que você ouviu e não sabe se aquilo é verdade ou não. Exatamente. Você pode... Eu não sei se você... Mentira... Pode falar. Uma mentira dita muitas vezes, repetida muitas vezes, se torna uma verdade. Muito. Vocês se recordam daquela história da escola base?
que a imprensa Sim. noticiou algo que não era verdade. Então, a gente pode uhum. trazer isso para os dias de hoje. A gente tem que tomar Sim. muito... E naquela época nem existia tanta força, né? Que a As gente redes tem sociais hoje. não era tão forte quanto hoje. Imagina Não se é? fosse. Tem que Muito tomar forte. muito cuidado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Sandrin, tem muito a ver com a área que ele gosta muito de falar. O Marcos pergunta o seguinte: eu sou um vendedor e sempre gostei muito da área de vendas, mas eu não sei se eu estou criando uma marca pessoal adequada para a minha profissão. Por que ele fala isso? Porque ele fala que ele não tem um jeito de falar, que ele acha que não é muito chique, ele usa essa expressão. Ele fala de maneira bem simples, e ele usa gírias, ele trata o cliente dele como, e aí, mano? Né? E aí ele não sabe se está correto, aí ele pergunta, eu bateria minha meta mais rápido se eu falasse mais bonitinho? Bom, Marcos, eu acho que... Obrigado pela pergunta. Eu acho que muitas pessoas, muitos vendedores têm esse tipo de pergunta, né? Eu comandei a equipe de vendas a minha vida inteira, o Caxides também, o Rigonati também, e a principal coisa na comunicação é ser entendido. Então, se você falar chique, se o seu cliente não entender chique, não vai adiantar nada. Se o seu cliente não gostar de mano, não vai adiantar nada você falar mano para ele. Então, a primeira coisa é você identificar com quem você está se comunicando. Isso vai te dar uma acessibilidade melhor à pessoa. Se o seu cliente fala mano, fala gíria, você pode utilizar-se desses argumentos para falar com este cliente. Se o teu cliente não fala gíria, não gosta de gíria, então não fale gíria para eles. Se o seu cliente é um cara analítico, então construa frases analíticas. Isso a gente fala num curso lá da Target Go o dia inteiro sobre isso, sobre comunicação. Eu acho que o bom vendedor é aquele que consegue se comunicar da forma que o outro entende, a usar a linguagem do outro. Então, o bom vendedor, o bom comunicador é aquele que transita, sim, em vários tipos de comunicação. O falar chique, o falar analiticamente, o falar gírias. Eu acho que você tem que saber transitar. E aí uma dica para você é ler. Leia bastante, ouça bastante, veja vídeos, veja filmes, que você vai colocando as formas de se falar. Isso vai moldando o seu vocabulário. Agora, nunca perca a sua característica. Se você não sabe falar chique, não precisa falar chique. Mas se o seu cliente fala chique, pelo menos fale corretamente. Simples, mas corretamente. Eu acho que isso faz com que a sua imagem seja evidenciada, né? Você vai ser bem entendido mesmo. Então, o conselho que eu lhe dou, saiba transitar, sim, em todos os discursos para suas metas serem alcançadas. Não é fácil ser vendedor. Uma coisa é ser vendedor e uma coisa é estar vendedor. É muito diferente. Ser vendedor é você saber se comunicar, saber se portar, estar a par do monte de assuntos que está no cotidiano, não falar besteira, entender o que o seu cliente precisa e não aquilo que você quer comprar, construir um discurso de negociação. O Cachito falou aí, o primeiro discurso de negociação. Entendi o que você falou, respeito o que você falou, porém, eu não tenho a mesma opinião, e aí você explica. É isso aí. Bom. Tá bom? Muito bom. Tem até um livro muito conhecido que diz assim, que às vezes você se faz de simples, ele lá no livro fala tolo, mas você se faz de simples para falar com os simples e se faz de sábio para falar com os sábios. Acho que a gente Paulo tem que se falou adequar isso, não foi? à linguagem. Hã? Foi Paulo? Foi o apóstolo Paulo que falou isso? Acho que sim. Tem um rapaz chamado aqui, João Paulo, que diz assim, ó, Sandrinho. Sandrinho, deixa quieto. Olha eu falando o que veio na cabeça, viu, Legonati? E aí ele fala assim que ele... Pô, joga pro Cachito as coisas aí, cara. Ó, joga aqui pro Cachito, pô. Ele fala que lembra do curso de Comex, que você fazia a sala toda virar de costas para fazer a prova e dificultar a cola. Mentira! Tem foto? Mentira. Com quem que você aprendeu isso, hein, Sandrinho? Polêmico. Com quem que você aprendeu isso? Não sei não, tem uns caras aí que me ensinam essas coisas aí. O João Paulo tá tentando você aqui. Espinha de peixe, operação espinha de peixe. Se não tem Gente, foto, eu não acredito.
O Márcio está fazendo uma outra pergunta, só que ele está fazendo para os três, aí eu vou começar com o professor Cachito. Ele fala assim, sobre o prejuízo que um profissional pode causar a uma marca da empresa que ele representa quando falha nos processos comerciais. Assim, ele pergunta, a marca da empresa pode se confundir com a marca pessoal? Então, eu vou dar 1 minutinho para o professor Cachito, 1 para o professor Sandrinho, 1 para o professor Rigonati, porque ele quer ouvir dos 3. Bom, lógico, e coincidentemente, essa semana eu tive uma reunião numa empresa que eu dou consultoria, que nós estamos criando um processo de avaliação do vendedor, e o item 1 era a apresentação pessoal. E aí ficou uma dúvida, assim, eu devo avaliar isso no vendedor ou não, né? É certo, é ético do lado da empresa avaliar, e aí não é avaliar se o cara está bonitinho ou não, é avaliar se o cara está limpo, se está usando uniforme, né? Se o tablet dele está certo, se o carro dele está limpo, porque é a empresa, ele é a empresa, né? Ele é a imagem da empresa frente ao cliente. Então, com toda certeza. E quando ele comete um erro, é a empresa que está cometendo um erro. E o papel do líder da empresa é entender isso e corrigir esse erro, caso venha acontecer. Mas, mais do que tudo, ele está depondo contra a marca pessoal dele, né? Ele pode estar até prejudicando a marca pessoal, a marca da empresa, mas, mais do que tudo, ele está prejudicando a marca pessoal dele. Professor Sandrinho? 1 minuto? 1 minuto. Marcião, pode. Pode sim. Você está na frente do cliente, não é você que está lá só, é você e tua empresa. Você representa o que a empresa é. Quem paga o teu salário é a empresa. Se você não concorda com os princípios da empresa, fuja dela, peça demissão. Se você está lá, atrapalha, sim. Você é a empresa. Se você quiser ser um bom líder, um bom vendedor, você é a empresa. Se a sua empresa é boa, você é bom. Se a sua empresa é ruim, você é ruim. Então, saia de lá se você é melhor do que a sua empresa. Pode, sim. Professor Rigonati? Professor Sandrinho, professor Cachito, claro, estão cercados de razão. É verdade, o vendedor é uma extensão da empresa. Um revendedor, nós podemos fazer uma analogia, aliás, o marketing pessoal, né? Ela é uma analogia da tratativa do marketing empresarial. E a marca também. Agora, por que existe essa relação entre o vendedor e a empresa? Porque ele é a pura imagem da empresa, ele representa a empresa. Por que uma revenda ela é a imagem daquilo que ela vende? Ela está representando os seus fornecedores. Então, tanto a indústria, que tem que ter cuidado com a revenda que escolhe para expor os seus produtos, porque vai haver essa relação pelo consumidor final, da mesma forma, a empresa tem que ter cuidado, cautela com os seus vendedores, com os seus revendedores, porque eles serão o espelho da empresa. Então, vai comprometer certamente a interpretação, né, do cliente em relação à empresa, quando ele tem no meio do caminho um representante, um vendedor. Ele é, naquele instante, a empresa, tem que se vestir da empresa e tem que ser igual à empresa. Então, distorce o que a empresa é. E eu vou aproveitar os 30 segundos. Eu vou aproveitar os 30 segundos que eu não usei da minha resposta. É a mesma coisa no e-commerce. Se você faz um site onde você não mostra o produto de uma maneira adequada, as características, as qualidades, se você não mostra umas fotos bem feitas, o cara não vai comprar aquele produto porque ele não está vendo. Então, não é só o contato pessoal. Até no eletrônico, você tem que ter esse cuidado de representar aquilo que você está vendendo com as imagens, com os textos, com tudo. E tenho dito. Olha só que bacana, o Márcio completa aqui falando sobre o Max Geringer. Eu gosto muito do Max Geringer. Ele fala sempre assim... Inclusive, o Max Geringer, o primeiro livro que o Cachito escreveu, o prefácio é do Max Geringer. Ele cita aqui, o Márcio cita o seguinte, se não pode mudar a empresa, mude de empresa. E ele está agradecendo a resposta de vocês. É isso aí. E a Laura, que é a sócia da Target... Ô, Laurinha! Sumida. Ela vai perguntar para o Rigonati, com certeza. Ela está falando dele.
Ela falou aqui que ele apaga a luz para ver se tem alguém com o celular ligado na hora da prova. É verdade isso? De fato, é verdade. Não Que dá para vergonha. acompanhar, não dá para acompanhar toda a turma, como as aulas são feitas à noite, né? Enquanto está lá todos quietos, você simplesmente desliga a luz. Tá E certo. já peguei gente colando, infelizmente, com essa técnica. Bom, agora eu vou ler aqui, foi descoberto. Eu vou ler aqui uma pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta. A Rosângela Santos, eu estou lendo agora. Trabalho em uma empresa que o segurado pode fazer uma avaliação do atendimento que recebeu. E a melhor parte é ver que o segurado fica contente e tenha confiança satisfação do cliente. Confiança de que fechou um negócio com um consultor. Pô, isso é muito legal. Já trabalhei em seguradora e é a coisa melhor que tem um segurado ficando feliz quando você atende ele bem. Porque o seguro, você não é um produto que você compra um papel que você espera nunca usar, mas tá lá. Então, eu lembro que eu ficava bem feliz. Bom, gente, eu vou continuar lendo aqui os comentários. As aulas do João Paulo, as aulas do professor Sandrin sempre foram um diferencial para mim. Ele, além de didático, sempre falava de cases da vida profissional. Sempre achei ele um professor diferenciado. Nossa, você está sendo muito bajulado aqui. Muito obrigado. Cara. Vou parar de ler, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. É isso que faz a gente seguir, né? Mas agora eu preciso de fazer um adendo aqui, né? Eu devo muito, mas muito mesmo, da minha vida acadêmica e profissional a esses dois caras que estão comigo aqui. Tanto o Cachito como o professor Rigonati. Tem uma participação na minha vida acadêmica, o Cachito que me colocou para ministrar aulas, né? E o Rigonati é um mentor que eu tenho para a vida e que todas as minhas decisões importantes passam por esses dois aqui que estão comigo. Pode ter certeza disso, eu tenho a agradecê-los muito pelo profissional que eu sou hoje, viu, gente? É isso aí. Você está construindo... Fofo. Ai, meu Deus, hein? Você está construindo a sua própria marca. Agora só falta fazer assim. Você sabe disso, a gente já conversou diversas vezes sobre isso, né? Acho que todas as pessoas têm que buscar o seu propósito de vida. E eu busco o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu realizei o meu propósito, né? Esse é o meu propósito. Você mudou e ver pessoas como você, o Márcio e outras pessoas, né? Porque alguém mudou minha vida lá atrás, né? Então eu tenho só que retribuir, né? Aquilo. E eu sei que você também já fez isso por diversas outras pessoas. Isso o Antônio Marcos está falando aqui que esse momento foi o momento cuticute. Professor Cachito, tem uma pergunta bem saia justa para você agora. Geralmente são as minhas. A Dalila diz o seguinte: eu sou jovem e gosto de usar roupas mais justas. Já ouvi várias vezes que no trabalho devo escolher algo mais social, mas acho isso uma tremenda besteira. Só que eu já notei que perdi promoções para outras pessoas que preferem usar os trajes mais sóbrios, né? Então usa, pô. Interfere mesmo? Se sim, por quê? Não interfere, até ela percebeu que interfere. Tá fácil, Cachito, tá fácil. Não, mas assim, vamos entender o seguinte. A empresa, ela é um ambiente social. E todos os ambientes sociais têm códigos. Então, eu vou a uma igreja, existe um código da igreja, a forma como eu tenho que me vestir, me portar, o tom de voz que eu falo, a altura da voz que eu falo. Eu vou num campo de futebol, é outro código, é outro tipo de roupa que eu vou usar, é outro tom de voz que eu vou usar, é outra postura. Eu vou numa balada, é outro código, completamente diferente. Eu vou trabalhar, é outro código. Então, cada ambiente social no qual nós convivemos, para que eles existam, porque se ele não existir, isso faz parte do viver em sociedade. O viver em sociedade é respeitar os códigos, a moral. O que é moral? Moral é o que permite que nós convivamos em um grupo social. A moral de um grupo é diferente da moral do outro. Ética é outra coisa. Ética é para todos e é algo mais complexo e mais completo. Mas a moral é grupal, daquele grupo.
Ó, neste grupo aqui é correto beber, nesse grupo aqui não é correto beber, é a moral daquele grupo. Então, quando a gente está falando da vestimenta profissional, você tem que entender os códigos daquela empresa. Quando eu gosto de dar o meu exemplo pessoal, eu dou consultoria para canais de distribuição e eu vou para a rua junto com o vendedor fazer visita a cliente. Então, eu tenho que usar uma calça jeans, uma camiseta polo e um tênis. Se eu chegar lá de terno, o cliente não vai deixar nem eu entrar. Mas, nesse mesmo dia, no final do dia, eu dou uma aula num curso de pós-graduação. Se eu chegar lá de camiseta jeans, de calça jeans, camiseta polo e tênis, vai pegar mal, porque aquele ambiente tem um código diferente. Então, se você gosta de usar o seu tipo de roupa, use nos ambientes sociais nos quais isso é aceito. Você quer ver a coisa mais absurda do Brasil? O terno. O terno não faz sentido nenhum no Brasil, nenhum. Lugar quente do caramba, quando você está quente, você sente um calor do caramba, quando está frio, você sente um frio do caramba. Mas é uma vestimenta aceita socialmente em determinados grupos e momentos sociais. É um código, e eu preciso seguir esse código. Assim como a linguagem é um código, o Sandrinho falou muito bem. Eu posso falar mano e tudo mais, onde esse código é aceito. Nos locais onde esse código não é aceito, eu tenho que ajustar essa linguagem. Né? Então, ela pode usar as roupas dela, mas entendem que trabalho que ela está e qual é o código que ela precisa seguir dentro desse trabalho. E se ela mesma identificou que perdeu por conta disso, é uma... Desculpa a palavra, é uma idiotice. Não estou julgando, pelo amor de Deus, hein? A pessoa pode usar a roupa que quiser, mas ela tem que entender que isso não vai ser assim. Nós não estamos sozinhos no mundo, gente. Exatamente. Pessoas olham para a gente. Não adianta você querer ser o diferentão. Não vai ter em alguns lugares você não vai transitar. Depende, Sandrinho. Por exemplo, num ambiente de uma agência de publicidade, talvez seja legal você ser o diferentão, concorda? Porque ela é o ambiente para ser o diferentão, né? Mas num banco não é um ambiente de ser o diferentão, né? Eu vou relatar um fato e tem tudo a ver com isso, com essa pergunta da colega. É a seguinte, Dalila, isso. Dalila, teve um determinado fato, uma ocasião, né, que nós compunhamos uma banca de avaliação de trabalho e uma das alunas aqui iniciar o seminário, ela veio, de fato, com uma roupa extravagante, né? Um vestido muito justo, com uma abertura na perna, né? Muito bem maquiada e tal. Mas a vestimenta dela não era adequada para o momento, muito bonita, muito chamativa, muito sensual, mas não era adequada para aquela situação. O professor, que antes dela começar a falar, disse para ela o seguinte: olha, isso aqui é um trabalho, é uma exposição, um trabalho acadêmico que você está expondo. Essa tua vestimenta não está apropriada para o que você veio fazer. Né? Pode falar que é professor, não tem problema. O professor Sandrinho, que está aqui ao meu lado, aqui embaixo, né? Deu uma dura na moça porque ela estava comprometendo o trabalho de toda a equipe com aquela roupa. Que é o caso que o Márcio perguntou anteriormente, né? E o que o professor Cachito falou agora. Para cada momento existe um código e a gente tem que seguir esse código se quiser ter uma marca pessoal bem vista pelas pessoas. É isso. Concordo plenamente. Olha, eu sou mulher, mas eu acho que existe um perfil para cada lugar, como o professor Cachito já falou. Acho que isso é indiscutível, né? Bom, o pessoal está falando aqui um monte, tá? Deixa eu ver aqui para vocês saberem de tudo que eles estão falando. A Raíssa disse que o Sandrinho é incrível. Não sei por que, Raíssa, você acha isso? Obrigado. Ele disse que você a inspirou muito, que mudou o pensamento dela em muitas coisas. A Laurinha diz uma coisa que acho que vocês sempre falam isso também, que a gente não deve se apaixonar pela empresa que trabalha, né? Deixa eu ver. O João Paulo também fala que observou ao longo da carreira dele profissional, analisando outros vendedores. O Márcio volta falando que vocês são incentivadores de carreira. Bom,
a gente sabe, né, Márcio, os caras são especialistas nisso, então a gente entende muito que eles têm isso. Ó, estes caras são incentivadores de carreira e me recordo que, através de uma apresentação em sala de aula, o Cachito me convidou para ir em uma palestra da Sharon Williams e lá me colocou em uma fogueira. Ah, o Cachito não faz isso com a gente. Não. Eu só vou contar um bastidor para vocês. O Cachito vai lá dar palestra, é tranquilo, eu não vou poder ir, tá sossegado. Me passou a apresentação na madrugada, cheguei lá, tinha 3.000 pessoas. Coisa simples, viu? Seu picareta, você lembra disso, né? Foi bom, hein? Banorte lá, o Banco Banorte. É a melhor forma de fazer a pessoa aprender a nadar. Você joga ela na piscina. Joga a pessoa e ela se vira. Aprende. Muito bom a participação. Sandrinho, pode ter certeza que eu não teria pedido para você fazer e o Márcio também não teria pedido para fazer se eu não confiasse na qualidade. Obrigado, é verdade. Obrigado, pode ter certeza. Obrigado. Professor Sandrinho, é verdade mesmo que os recrutadores investigam as redes sociais dos candidatos? Isso não é uma invasão de privacidade, João? Quando você vai sair com alguém, você não faz isso? Você vai contratar alguém para trabalhar com você, você tem lá na tua frente, você acha que você não vai ver? Se você quer ter privacidade, meu amigo, você não tem a rede social, porque a rede social não é privacidade. Simples ou deixa ela privada, né? Ou deixa privada, acabou. E se ficar privado, o cara vai dizer, mas por que está privado? Então, na dúvida, eu que estou recrutando, eu que quero saber quem vai trabalhar comigo, é você que precisa da empresa. Então, saiba o que você ponha. Não é invasão de privacidade. Hoje em dia, a privacidade da gente está muito questionada, gente. Hoje está muito questionada. Hoje é muito difícil manter a sua privacidade. Então, leia o mercado, leia a empresa que você quer trabalhar, e faça as coisas direitinho, pensando em proteger a sua marca, proteger você. Eu não acho que é uma invasão de privacidade pesquisar a rede, porque está lá, é uma rede social, é aberta para todo mundo. Se você não quiser, deixa privada, pronto e acabou. Mas eles fazem isso sim. Eu faço isso sim. E eu tenho certeza que o Rigonati e o Cachito faz também. Eu acho que até essa pessoa que perguntou faria. Eu digo mais, teve uma ocasião, tive uma entrevista importante para fazer, eu era o entrevistado, né? Foi na minha entrevista de mestrado, e a coordenadora do curso de mestrado que me entrevistou, e mais 2 outras doutoras, e eu investiguei a vida das 3. Né? Para minha surpresa, uma delas tinha estudado na mesma escola que uma das minhas filhas, né? E eu comentei com ela. Ela falou, você investigou a minha vida? Claro, investiguei. Queria saber com quem eu estava falando. Eu queria saber da sua história, a sua abordagem, o seu histórico de vida profissional, né? Para que a gente pudesse ter uma conversa. É isso que diferenciam pessoas boas das ruins. Pessoas boas pensam fora da caixa. O Rigonati pensou. Quem que numa entrevista de mestrado, de 10 que vão fazer uma entrevista de mestrado, quantos fazem isso? Todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer. É isso que diferencia as pessoas. Essas sacadas. Entrevista de emprego também. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta que é para ti, aqui da Kátia. Ela fala que é favorável a defender o país, ela deve ser patriota. E mesmo que ela não diga se ela é para cá ou para lá, né? Se ela pende para um lado ou para o outro, ela acredita muito que deve, sim, mostrar a verdade, ou seja, falar a verdade. Isso é politicamente incorreto e atrapalha na minha busca por emprego? Por quê? Bom, é mais ou menos mais do mesmo que a gente está discutindo aqui. De fato, o mais importante é você se cercar de informações corretas para discutir temas polêmicos. O tema é polêmico, eu preciso saber o que eu vou dizer e pesquisar fontes confiáveis para você dar a informação é a coisa mais correta que se tem a fazer para entrar numa discussão política. Você mostra a sua capacidade intelectual de interpretar, de fazer uma leitura do cenário, de fazer uma leitura sobre as várias situações e ser imparcial. Você não pode
Isso é a minha opinião pessoal. Você não pode se deixar levar pelas pessoas envolvidas, pelos partidos envolvidos, ou qualquer que seja. Eu tenho que olhar a situação, eu tenho que olhar o problema para emitir opinião sobre o problema. Né? E para saber sobre o problema, emitir opinião sobre o problema, eu preciso estudar o problema antes de falar qualquer coisa. Então, pode sim ser muito produtivo, desde que a forma como você se coloque seja cercada de informações confiáveis. Ok? Ô, Rigonati, vale a pena. Posso dar o meu exemplo pessoal com isso aí? Claro. Acho que, como todos nós, né, na última eleição, eu também fiz várias postagens políticas, porque estava um momento político no qual a gente precisava se posicionar. Até como formadores de opinião. Até como formador de opinião. E eu percebi que eu não entendia nada de política. E, por causa disso, eu fui fazer uma pós. Hoje é tão fácil fazer pós, né? A gente tem tantos cursos aí disponíveis, EAD, presencial, EAD mais presencial. Eu fui fazer uma pós de ciência política. E descobri que não dava para entender de política só com ciência política. Eu fui fazer uma pós de sociologia. E aí entendi que não dava para entender de gente, né, de sociologia, sem entender de gente. Aí fui fazer uma pós de antropologia. E aí fiz a pós de antropologia e descobri que para entender de gente eu precisava entender de filosofia. Aí fiz uma filosofia. E cheguei à conclusão seguinte: eu não sei nada de política e não vou entrar na discussão de política, porque qualquer coisa que eu estiver falando, eu estarei falando besteira. Então, não vou falar de política nesta economia, não vou. Né? Aí, Rigonati, ele começou a falar de exercício, que aí está tudo certo. Exatamente. Eu diria o seguinte: você quer discutir política? Faça um grupo fechado, discuta a política naquele grupo fechado, troque as opiniões, traga informação, mas fique aberto para o que as pessoas falam. Respeite a opinião. Cada um tem uma opinião. Isso é democrático. Você ouvir as outras pessoas, entender e respeitar as posições das outras pessoas, por mais diferente do que seja a sua posição. Sim, okay? É verdade. Agora eu vou fazer uma última pergunta aqui, depois eu vou, que vieram durante a semana, depois tem algumas outras coisinhas aqui no chat, aí eu falo com vocês. Essa daqui é da Vilma, e eu vou perguntar para o professor Cachito o seguinte: as fotos que postamos nas redes sociais, elas não podem nos mostrar em trajes de banho, por exemplo. Ela foi bem objetiva. Porque eu vejo esse tipo de foto, mas já me disseram que não é legal colocar esse tipo de foto para todo mundo. Para quem, né? Logo pro Cachito. Mas eu queria ver uma coisa com a outra. Os stories sem camisa dele, pô. Não, preste atenção. Eu pessoalmente, agora, na idade que eu não postaria. Mas quando eu era mais jovem, eu postaria. Então, eu acho que ela pergunta o que tem uma coisa a ver com a outra. Bom, eu acho também, vou pegar o exemplo do que eu tinha te falado dos códigos. Eu acho que as redes sociais, a gente generaliza, a gente fala de redes sociais, mas eu acho que cada uma delas tem um código diferente. LinkedIn é para uma coisa, né? Quando eu era mais presente ainda no LinkedIn, existia uma crítica lá da facebookização do LinkedIn. LinkedIn é para falar de negócio, é para falar de carreira, é para falar de oportunidades, é para falar disso. Então, lá eu tenho que me apresentar de uma forma. O Facebook, cada vez mais, ele tem sido um negócio de família, agora muito mais de discussão política, de discussão, né, as pessoas entram naquelas threads, naquelas confusões todas. E o Instagram é uma coisa mais pessoal mesmo, né, de você postar ali sua família, de você postar ali algo que você gosta de fazer, se você gosta de cozinhar, se você gosta de tomar vinho, né, Sandrinho? Se você gosta de cuidar do seu netinho, né, o Rigonati? Ou se você gosta de fazer academia, como eu gosto de fazer. Cada um, o Instagram, ele tem essa coisa mais pessoal. E o recrutador entende isso. Aliás, mais uma vez, não é errado a empresa olhar para suas redes sociais, e o bom recrutador vai entender isso. Olha, essa rede social aqui, ele está se posicionando dessa forma, ele está falando isso, ele se posicionou politicamente, mas aceitou a opinião do outro. Beleza. Nessa aqui é a vida pessoal dele, ele está lá com os amigos dele, ele pode estar no churrasco, ele pode estar numa academia, ele pode estar numa praia, pode estar num clube. Né? É a vida pessoal daquela pessoa especificamente. Então, né, eu só acho que você tem que tomar um cuidado assim, com o que você posta,
da forma de como você lida com isso, né? Lida com as críticas, porque quando eu tomo a decisão de fazer uma postagem em roupa de traje de banho, eu estou me expondo. Legal? Eu tenho que saber que eu estou me expondo. Quando eu faço uma postagem expondo a minha opinião pessoal política, eu estou me expondo. Eu decidi me expor? Beleza, ótimo. Não decidi me expor? Não faço a postagem. Ou faço ela num grupo restrito, ou falo com um grupo de amigos. Beleza. Então, não vejo o problema, desde que você respeita os códigos de cada uma das redes sociais, porque elas também têm códigos diferentes. Perfeito. Eu me lembro dessa época que o LinkedIn estava virando um Facebook 2. E tiveram muitas críticas mesmo com relação a isso. O pessoal falava, gente, LinkedIn não tem essa missão, tal. Foi difícil, tinha gente que não entendia. Teve briga lá também. Mas eu percebi que ele voltou de novo a ter uma característica mais profissional. Agora, o João Paulo aqui, ele fala direto para o professor Sandrinho o seguinte, dizem que os melhores vendedores, né, dizem os melhores vendedores que a melhor profissão é vendas. Aí ele pergunta se você concorda e se um bom vendedor nasce vendedor ou aprende a ser vendedor. Bom, melhor profissão é aquela que você gosta, eu acho. Né? Aquilo que você gosta de fazer vai ser a melhor profissão que você vai conseguir se desenvolver. Isso é uma coisa. Agora, ninguém nasce nada, todo mundo aprende. Né? Todo mundo aprende. Então, você aprende a ser um bom vendedor, você consegue desenvolver, porque você vai estar sempre aprendendo. Para ser bom em qualquer coisa, você estará sempre aprendendo, se desenvolvendo. Então, eu não acredito que você nasça um bom vendedor, eu não acredito que você nasça um médico, eu não acredito que você nasça um líder. Eu acredito que você tenha aptidões e facilidades em algumas coisas. Então, por isso, a melhor profissão é aquela que você tem aptidão em ser, em se dedicar, certo? Responda a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que se você gosta do que faz e se dedica a isso, você vai virar um bom profissional dessa área. Espero que eu tenha respondido. O professor Cachito tem um tempinho mais curto hoje, ele tem um compromisso, ele precisa sair. Então, eu vou pedir para começar rapidinho com ele, ele tem 1 minutinho para dar uma dica de ouro aí ele diz tchau e a gente continua aqui só mais um pouquinho. Pode ser, professor Cachito? Pode ser, sim. Bom, gente, para mim, a questão do marketing pessoal, mais importante do que tudo de falar de marketing pessoal, é pensar sobre o futuro do trabalho. A quarentena, ela acelerou algumas mudanças comportamentais, sociais e demográficas que já estavam desenhadas, mas foram aceleradas. Neste novo futuro, o trabalho será cada vez menos CLT e cada vez mais projetos, jobs. Né? Então, você vai ter que constantemente se recolocar profissionalmente, porque o projeto acabou, você tem que ir para um outro projeto, porque você tem que buscar a oportunidade, né, de crescimento. E nem só de crescimento, de sobrevivência. Né? Aquele projeto acabou, você precisa de um outro projeto. Então, a marca pessoal ela vai ganhar uma importância cada vez maior dentro desse contexto. E o que é a marca pessoal? Eu gosto sempre, usando mais uma vez o exemplo do Tom Peters, no A Marca Você, ele fala assim, pense num arquiteto, pense num engenheiro, pense num advogado, pense num cabeleireiro. Esse cara é tão bom quanto o último trabalho que ele fez. Se ele fez um trabalho ruim, ele não vai conseguir um cliente novo. Se ele fez um trabalho bom, ele vai conseguir uma nova indicação. Ele vai poder mostrar o trabalho que ele fez. Então, você tem que colocar excelência em tudo o que você faz. Porque cada coisa que você faz constrói a sua marca pessoal. E cada coisa errada que você faz destrói a sua marca pessoal. Então, cada vez que você faz uma atividade, se relaciona com alguma pessoa, se posiciona, está construindo ou destruindo a sua marca pessoal. E você é tão bom quanto o último trabalho que você entregou. Então, cuide da sua marca pessoal a cada momento. Cada momento que você for fazer alguma coisa, pare e pense. Isso constrói ou destrói a minha marca pessoal? Se você pensar assim, você vai construir uma marca muito poderosa, independente de qual ela seja.
Muito obrigado aí pela presença de todos. É porque nós que agradecemos. Infelizmente. Nós nos despedimos. Mas semana que vem estaremos aqui. Cachito. Tá bom. Obrigada, professor. Abraço, Tchau. Cachito. Tchau, Cachito. Abraço. Agora eu vou perguntar a mesma coisa para o professor Sandrin, a dica de ouro que ele tem, depois professor Rigonati. Pode ser? Pode, claro. Bom, dica é sempre dicas. Dicas a gente parte do princípio daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente viveu. Né? Eu, em toda a minha vida profissional, eu fui muito preocupado em enxergar o posicionamento do outro. Entendendo o posicionamento do outro, é que eu construo algumas coisas para eu devolver a ele. Né? Então, a minha dica de ouro é essa, para a sua marca pessoal, né? Para quem que você está divulgando a sua marca pessoal? E o que é importante para esse público, para esse mercado ou para essa pessoa? Então, aquilo que é importante para ela, você vai fazer. Só que não com falsidade, você vai potencializar aquilo que você tem dentro do que ela pensa para entregar para ela. Então, acho que marca passa muito por isso. Então, a minha dica é: entenda o mercado lá fora, entenda quem eu quero que me enxergue como marca, e aí sim você desenvolva a sua marca de acordo com o que essa pessoa, esse mercado espera de você. Essa é a minha dica. E o convite para fazerem marketing pessoal lá na Target Go com a gente, que a gente ensina várias ferramentas para chegar em tudo isso que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Muito Vai lá, Rigonati. Ok. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte: de fato, o professor Sandrin está certíssimo, porque a marca ela é construída a partir de um posicionamento, do seu posicionamento. Né? Agora, a minha dica está voltada para as primeiras impressões. A Ana falou logo no começo da nossa conversa que a primeira impressão é aquela que fica, efetivamente. E, de fato, é verdade. Tem uma pesquisa que mostra 67% das vezes, né, que as pessoas nos analisam, 67% delas acertam na primeira impressão. E essa primeira impressão não dura mais do que os primeiros 7 segundos. Então, estudos mostram o seguinte: os primeiros 7 segundos as pessoas têm uma impressão de você. Quantas pessoas? 67% das pessoas acham aquilo de você e ponto. Né? E na grande maioria das vezes isso está certo. Essas impressões, elas acabam acontecendo, as pessoas têm essas primeiras impressões a partir de 2 referenciais. Né? O primeiro referencial é aquele não controlável, né? que são aquilo que nasce com a gente, a nossa idade, nosso gênero, a nossa cor de pele, enfim. Isso já passa uma certa impressão. O ser humano gosta de rotular. E esses rótulos, né, são feitos a partir de comparações com outras referências que se tem com pessoas da mesma idade, do mesmo gênero, da mesma cor de pele, enfim, das pessoas que têm aquelas mesmas características físicas. Isso a gente não pode mudar, temos que viver com ela, não tem outra saída. Nascemos daquele jeito, vamos finalizar a vida daquele jeito e temos que viver daquele jeito. Agora, os outros fatores, eles são controláveis. Né? Eles são controláveis. E, como controláveis, eles podem ser aprimorados. Né? Então, o que é? A nossa aparência física, a forma como nós nos expressamos, a expressão da nossa face, o nosso não verbal, né? O contato visual que nós temos com as pessoas, o contato visual que nós temos entre si, né? O movimento do nosso corpo fala constantemente, então essa impressão visual, ela tem tudo a ver com a primeira impressão que a pessoa tem. Né? O uso, né, do ambiente, como é que a gente utiliza o ambiente. Vocês lembram aquele filme do MIB? O Smith, tá? Ele vai lá fazer entrevista para entrar para a equipe do MIB no primeiro filme, e ele é colocado lá numa dinâmica com outros soldados, eles têm que preencher lá uma ficha, e estão numa cadeira daquelas poltronas Egger, uma bola que ele fica fechado, e eles não tinham lugar para apoiar. O que ele faz com o ambiente? Ele vê uma mesa, ele puxa a mesa até ele, para ele poder se apoiar. O que ele mostrou com aquilo? Que ele sabe, né,
aproveitar totalmente tudo aquilo que está à sua volta. Eles não estão fechados numa única caixinha. E o que eles precisavam é ter alguém que tivesse uma visão muito mais ampla daquele trabalho que ele iria fazer para que ele estava sendo recrutado efetivamente. Então, nesses primeiros momentos, as pessoas nos rotulam, e depois, para mudar esse rótulo, é muito difícil. Então, aí é importante que nós tenhamos muito cuidado numa primeira apresentação, nós já termos o nosso posicionamento bem definido, para explorar esse posicionamento bem definido que nós temos na forma como nós nos apresentamos. E sabendo que a primeira percepção que terão da gente é através dessa característica que nós não mudamos, conforme nossa idade, nosso gênero, nossa cor de pele, mas as outras nós temos condição de mudar. A nossa serenidade, o nosso sorriso, a nossa forma de encarar as pessoas, tudo está relacionado à nossa marca. Uma empresa tem uma marca que é uma aparência, e essa primeira marca, em movimento, nós que construímos na cabeça de com quem nós nos relacionamos. Perfeito. Fica a dica. Ai, que ótimo. Gente, primeiro, assim, a gente está encerrando. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente até agora, aqui no chat do YouTube, agradecer pela participação, agradecer pelas perguntas, agradecer muito mesmo de coração, pedir para vocês se inscreverem, para quem ainda não se inscreveu, pedir para vocês ativarem o sininho de notificações, divulgar o canal da Target para os seus amigos, para todas as pessoas que se preocupam com a recolocação profissional, com o momento que a gente está vivendo agora. Tudo isso que os professores ensinam nos ajudam a nos colocarmos diante de uma entrevista, de uma vaga de emprego, de uma promoção, de uma recolocação, até mesmo de empresários, microempresários que querem melhorar as suas vendas, precisam de uma consultoria. Tudo isso a Target Go tem, e ela pode oferecer com essas 3 pessoas incríveis que têm experiência nisso que a gente está falando aqui. É por isso que eles têm trazido tanto conteúdo. Então, se inscreve aqui no canal, que aqui eles vão estar sempre deixando coisas boas para vocês, que vão enriquecer o conhecimento de vocês cada vez mais. Obrigada de todo o coração. Queria que o professor Sandrinho, professor Rigonati, desse um tchau. Convida aí para o pessoal curtir Instagram, Face, LinkedIn e tá aqui com a gente no YouTube também. E sábado tem mais, hein? A conexão fraca, eu não sei como que vocês estão me vendo e nem ouvindo. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Sim, então, ela está um pouco fraca. Então, agradeço aí a todos vocês e estamos por aqui. Todos vocês que estão ouvindo a gente sabem como encontrar-nos. Estamos à disposição aí para qualquer coisa. Então, bom final de semana para vocês e agradeço a oportunidade, tá bom? Beijão para vocês. Maravilha. Eu agradeço também, né? Faço as falas do Sandrinho, agradeço a participação de vocês. É, de fato, um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento que a gente tem, um pouco de vivência profissional que nós temos. E não se deixem de seguir o nosso canal do Instagram, nosso canal do Facebook, não deixe de curtir e se inscrever nesse canal aqui do YouTube para que a gente possa cada vez mais oferecer conversas com mais recursos para que vocês possam compartilhar conosco. Aliás, ao longo da semana, deixem assunto, temas para que a gente possa discutir, temas que interessem a vocês. O mais interessante é levar e discutir temas que são interessantes para vocês, ok? Obrigado pela participação de todos, tenham um excelente final de sábado e um excelente domingo. Parabéns para a turma da Unicid que já estão aprovados, vão curtir as férias dentro de casa. Tchau, gente, obrigada, tchau. Bom final de semana, tchau, tchau. Até mais.